Graças a Deus, querido, vamos agora iniciar o estudo do livro do Apocalipse, aqui pelo capítulo 1. Capítulo 1, que é o que significa o Apocalipse. O Apocalipse, a palavra vem de uma palavra grega que significa revelação. A cultura popular ela associa a palavra a catástrofes e ao fim do mundo, mas o termo grego para Apocalipse significa revelar-se. Se algo é revelado, é porque não está obscuro. Então, se algo ele foi revelado, é porque o objetivo é que esse algo não fique encoberto, e sim revelado. Então, o termo Apocalipse ele vem dessa definição que é tirar o véu, é revelar, que vem de uma origem grega, uma origem à época de Jesus, que significa o grego koiné. Então, o Apocalipse não é um livro para esconder mistérios, mas para revelar a pessoa de Jesus Cristo e o triunfo final de Deus sobre o mal. É um convite para ver a realidade através de uma perspectiva divina. O Apocalipse ele foi ali escrito pelo apóstolo João, o mesmo João que escreveu o Evangelho de Jesus, que nós temos na nossa Bíblia, e também as suas 3 cartas, que estão lá no final do Novo Testamento. Onde foi escrito esse livro do Apocalipse? Então, de acordo com os estudiosos, com os teólogos, historiadores, nós podemos entender que esse livro ele foi escrito no ano de 95 ou 96 ali depois de Cristo. Existem algumas outras teorias, algumas dizem que foi escrito na década de 60 depois de Cristo, mas a teoria mais aceita pelos estudiosos é que o livro do Apocalipse ele foi escrito ali por João, já isolado em uma ilha chamada Ilha de Patmos. Era uma ilha não muito grande e também não muito pequena. Ela tinha aproximadamente 160 km² de extensão, 16 por 10. E ali era uma ilha isolada, ali pelo mar Egeu. E o apóstolo João, segundo a história e a tradição, dizem que ele foi ali jogado nessa ilha porque tentaram matá-lo, colocando ele numa espécie de caldeirão de água ardente, de óleo ardente. E dizem que ele não morreu. E ali eles não souberam, ficaram assustados com o que aconteceu, colocando João sobre aquele caldeirão quente, né, com óleo quente, mas nada aconteceu. Ficaram ali aterrorizados e decidiram colocar João como prisioneiro nessa ilha. Então a história informa que João ele morreu e foi o único discípulo do Senhor Jesus que morreu de forma natural. Ele não foi assassinado, não foi martirizado. Então, o contexto da escrita do livro do Apocalipse foi justamente diante de uma perseguição sobre o império do imperador Domiciano, ali nos anos 95, 96 do primeiro século. E ele foi exilado por causa... O próprio texto do capítulo 1 do Apocalipse diz que ele foi exilado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, em uma ilha rochosa e destinada a prisioneiros políticos. A solidão humana de João se torna o palco para a maior manifestação da presença divina. Ele começa o seu capítulo 1 do livro de João. Nós sabemos que o Apocalipse ele tem 22 capítulos. E no capítulo 1 ele fala ali, começa com uma saudação trinitária, né? Ele diz que a graça e a paz são enviadas por um remetente triplo e divino, que é o versículo 4 e 5 do livro do Apocalipse, que diz justamente, deixa eu abrir aqui a Bíblia, que é aquele que é, que era e que há de vir, a soberania sobre todo o tempo, que significa o Pai. E da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono, a plenitude da ação divina. 7 espíritos significa perfeição. O 7 na Bíblia, a gente vai falar durante todo esse curso do Apocalipse, o 7 para a Bíblia significa o número da perfeição divina, em detrimento do 6, que ali é o número humano de homem, né? É tanto que o 666, nós vamos entender que é ali o triplo 6, a ênfase do 6 ali remete à tentativa de se querer imitar o número da perfeição e não conseguir. Mas aqui quando ele fala os 7 espíritos, significa que a plenitude do Espírito Santo do Senhor, né? A plenitude da ação divina estava ali na saudação para as 7 igrejas, que nós vamos ver também na próxima aula, quais eram essas 7 igrejas. E também do Filho, né, de Jesus,
como ali, completando ali a saudação trinitária, que é Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis. Quando fala primogênito dos mortos, não é que ele foi o primeiro a morrer, mas é aquele que está além de ser o primeiro a ter sido ressuscitado com um corpo glorioso, mas ele está na supremacia de todos os mortos e aquele que vai conseguir, juntamente com aqueles que morreram após ele, reinar, né, no nosso futuro, ali no período do milênio, que nós vamos estudar também nesse curso. A autoridade eterna de Deus é estabelecida contra a autoridade temporária de Roma, né? Porque Roma, à época, era o governo humano que reinava ali, o império que dominava toda a estrutura política do ambiente em que o livro do Apocalipse foi escrito, era simplesmente Roma quem dominava. E aí ele continua na sua leitura, né, na sua expressão para as 7 igrejas do Apocalipse, ele diz: eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. O livro não é sobre ele voltará, mas como ele reina agora e reinará para sempre. E ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, Cristo se revelando a João. Então o início da história e a sua conclusão garantida, nada escapa ao seu controle soberano. Alfa e Ômega são nada mais do que a primeira e a última letra do alfabeto grego. A gente sabe que o livro do Apocalipse ele foi escrito no grego, que era, apesar de estarem sob o domínio romano, mas a cultura grega helenística, né, era a cultura que dominava a época do livro, da época em que João escreveu o livro do Apocalipse. Aí ele diz: ouvi por trás de mim grande voz, como de trombeta, no dia do Senhor. Então João estava em espírito e de repente o silêncio do exílio é rompido. O comando, o que vês, escreve em um livro e envia às 7 igrejas. O dia do Senhor, essa é a única vez no Novo Testamento em que nós escutamos, ouvimos, lemos sobre o dia do Senhor. Existia na tradição romana que todo primeiro dia do mês, uma vez ao mês, existiria o dia do imperador. Então o imperador ele tinha um dia em que as pessoas ali devotavam suas vidas, o seu cotidiano, para poder lembrar que existia, né, e até mesmo adorar a esse imperador. Porém, o povo de Deus, eles passaram entre eles ali, escolher um dia da semana para ser considerado como o dia do Senhor. E esse dia era o primeiro dia da semana, que hoje nós conhecemos como o domingo. O domingo era o primeiro dia da semana e ainda é, e esse dia era considerado como o dia do Senhor. E foi nesse dia em que João ele teve a sua primeira visão, que é a visão de Cristo, onde ele fala por ele por detrás dele ouviu uma grande voz como de trombeta, e de repente o silêncio é rompido. E ali aparece um homem, né, diante de 7 candelabros. A gente ouve até muitas pessoas, né, a gente ouve muitas pessoas falarem sobre 7 castiçais, mas ali não eram castiçais, eram candelabros, que eram uma figura em que possuíam ali 7 lâmpadas em volta de um eixo principal, né, que você tem até a oportunidade de ver aí na figura, que representavam ali as 7 igrejas. Então, ao contrário do templo antigo, com um único candelabro, agora a luz de Deus brilha em locais múltiplos. Jesus não observa de longe, ele caminha no meio daquelas 7 candelabros, inspecionando a luz. E como é que Jesus Cristo ele se mostra? Como é que Jesus Cristo ele aparece ali para João? Então, como é que é essa visão? Ele aparece ali com vestes talares. A Bíblia diz, algumas versões mais tradicionais, vestes talares, túnica talar. Então, que significa vestes compridas, que iam até os pés. E ali significava a dignidade do sumo sacerdote, fazendo referência lá ao livro do Êxodo, né, o Pentateuco, onde os sacerdotes eles tinham essas roupas, essas vestes compridas e talares, né? Ele tinha também um cinto de ouro. Esse cinto simbolizava a realeza, a justiça. Ele tinha também ali, o que é que ele viu também? Ele viu Jesus com cabeça e cabelos brancos, Apocalipse diz, brancos como a lã branca e como a neve, que era símbolo de pureza. Na Bíblia, o branco, e no Apocalipse principalmente, o branco ele vai denotar pureza, ele vai denotar ausência de pecado, né? Então, a sua cabeça e os seus cabelos eles eram brancos como a lã branca, como a neve. E também nós temos a referência ao Ancião de Dias, né?
Interessante que quando a gente vai estudar o Apocalipse, é muito importante que a gente também estude o livro de Daniel, porque o livro de Daniel ele tem muitas cenas comparativas, assim também como o livro de Ezequiel, para as figuras que apresentam ali, que aparecem ali no Apocalipse também. Essa referência também é bastante interessante a gente estudar. O que é que fala também? Os olhos como chama de fogo. Então, João, ele vê Jesus, a aparência dele, com olhos como chamas de fogo. Né? Daniel capítulo 2, versículo 22 fala que nada está encoberto, né, perante o Senhor. Ele consegue ver e enxergar tudo. Então, chama de fogo. O fogo, na Bíblia, ele significa purificação, ele purifica. Então, os olhos do Senhor, nessa primeira visão que João ele ali vê no Apocalipse, simbolizam ali a onisciência e o julgamento e a purificação de tudo ali através dos seus olhos como chama de fogo. Então, qual o significado? A visão penetrante e nada fica oculto diante dele. A anatomia da glória, parte 2. O que é que João, você vê que a visão de João se dá, né, de cima para baixo. Então agora ele começa a ver os pés de latão reluzente. Então o que seria esse latão reluzente? Né? Era algo metal que brilhava, né? Então era um simbolismo de algo de uma estabilidade inabalável. O juízo que pisa o lagar da ira de Deus. Os pés de latão reluzente demonstra uma estabilidade inabalável, e também ele diz que a sua voz era uma voz de muitas águas. Então ele entendia ali como as águas, né, esse som das águas, esse som cheio, né, que denota também um poder avassalador. Então mostra a autoridade suprema que silencia todas as opiniões humanas. Parte 3, nós vamos também dar continuidade. Observe que João, no capítulo 1 também, ele vê o Senhor como... Deixa eu só ver aqui, abrir aqui a Bíblia. Né? No versículo... Versículo 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. Observe que ele tinha 7 estrelas, né, da sua mão direita. Então, o que significava, né, 7 estrelas? Essas 7 estrelas significam os líderes da igreja, que são sustentadas pela força de Cristo na sua destra. Então, ele tinha os líderes, que Apocalipse vai falar de anjo, né? E o anjo que estava na igreja de Sardes, e o anjo que estava na igreja de Éfeso. Então essas estrelas simbolizam os líderes religiosos daquelas igrejas. E a espada que saía da sua boca, né, que significa palavra de Deus. Espada na Bíblia significa palavra. Então ele julga, ele discerne, ele condena a verdade. Aqui fala sobre o seu rosto, né? O seu rosto era como o sol na sua força. Então veja só, a gente sabe como o sol brilha, né? Ninguém consegue ficar olhando muito tempo ali para o sol. E João, ele narra aqui que o rosto dele era como o sol na sua força. Imagine você, meio-dia em ponto, meio-dia, você conseguir olhar fixo para o sol. Se você ficar muito tempo olhando, você vai ficar cego, porque ele é uma luz que irradia muito forte, né? Então é uma glória insuportável. Não é o sol do amanhecer, é a intensidade do meio-dia. A transfiguração, né, a divindade nua e crua, impossível de ser encarada por olhos mortais, sem transformação. Veja só que Moisés, lá no livro, quando ele desce do Monte Sinai, as pessoas olhavam para ele e até ficavam encandeados com a glória que Moisés ele passava por ter falado com Deus ali naquele monte. Então, imagine só como não é esse rosto de Jesus nessa visão que João ele tem no Apocalipse. Algo tremendo. Então, queridos, dando continuidade, ele diz para João: eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Isso, versículo 18. Mas eis que eu vivo para sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Então veja só,
Aí o termo grego, né, para morte, para inferno, é a expressão Hades, que é um dos significados que nós temos na Bíblia de inferno, né, mas isso aí já é outro assunto. Agora, observe que a morte não é mais um carcereiro com poder final. Cristo detém autoridade, ele tem autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte e sobre o inferno. Esta é a base da esperança cristã. Aqui a gente vai falar sobre o livro do Apocalipse, ele é dividido em 3 partes. Primeiro ele vai falar sobre as coisas que viste, que é o capítulo 1, as coisas que são justamente as 7 cartas às igrejas, que é as coisas que estavam acontecendo naquele momento, e as coisas que iam de acontecer, que era justamente sobre o futuro, que é do capítulo 4 até o final do Apocalipse, que é o capítulo 22. Então, esta visão não foi dada para satisfazer a curiosidade, mas para dar coragem, saber quem é o Jesus que caminha entre nós e é o que nos sustenta nos tempos da tribulação. Então, Apocalipse foi escrito para as coisas que aconteceram, as coisas que são, no momento que João estava escutando aquelas palavras, ouvindo aquelas palavras e vendo aquela visão, e também sobre as coisas que iriam acontecer a partir do capítulo 4. Então, queridos, é isso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.